Fala aí galera, beleza? Nando Costa aqui na área. A gente tá chegando agora no final do ano e tal, mas o som aqui não para, né? Sabadão aqui, tô preparando esse vídeo aqui pra vocês, muita coisa legal pra gente falar também. Só lembrando aí, se esse aqui é o primeiro vídeo que você tá assistindo, não deixe de se inscrever no canal, porque toda semana tá rolando bastante conteúdo aí de produção musical, mixagem, masterização, discussão sobre vários assuntos, né? A galera levantando várias dúvidas, várias coisas legais. Massa, né? Antes de falar qualquer coisa do que eu vou abordar nesse vídeo de hoje aqui, eu queria começar com um comentário que apareceu no meu último vídeo, que foi o beabá da mixagem. Muita coisa legal rolando e tal, o pessoal comentando e tal, mas teve um comentário aqui, que é o do Júlio Assunção, que é o nosso amigo aí do canal, que eu achei muito legal e achei legal compartilhar com vocês também, que ele meio que colocou uma mensagem que eu levo como filosofia mesmo de trabalho e tento passar para vocês aqui no canal, né? Vou ler aqui para vocês sacarem. Olha só, o que fica mais claro para mim a cada dia é que um som bom já nasce bom na execução. Uma música boa já nasce boa no arranjo e execução. Mas o caminho para chegar na execução perfeita e na composição de uma grande canção é longo, assim como de treinar os ouvidos para fazer uma boa mix. Mas o melhor dessa história toda é que o caminho é muito prazeroso, né? Então ele meio que deu uma resumida na parada toda, né? O mais importante, eu até costumo falar para as pessoas nos meus cursos e tal, consultorias, é que o resultado que a gente chega, na verdade, é um detalhe, assim. O resultado, a gente pode chegar a N resultados, mas quando a gente está trabalhando o áudio, quando a gente está estudando mixagem, masterização, produção musical, a gente está a cada hora evoluindo no processo. Então, quando a gente evolui no processo, a gente começa a realmente entender toda a mecânica daquilo ali. Ah, se eu mexer, se eu usar um equalizador desse jeito, eu vou chegar na vibe do som daquele jeito. Se eu usar esse compressor, eu vou usar e vou chegar na vibe do som daquele jeito. Então, você entender esse processo é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, esse último vídeo que eu postei, o beabá da mixagem, ele despertou nas pessoas... eu acho que acordou muita gente para algumas coisas que são básicas, assim, ao invés de você querer usar muita coisa, eu uso 2 compressores em série e depois eu uso um equalizador, não sei o que lá, muitas vezes o que você tem que utilizar é nada mesmo, né? E eu até comentei com algumas pessoas, dei consultorias essa semana, tirando algumas dúvidas, e falei muito sobre isso. Às vezes, se você trabalha com um som que tem muito processamento já, por exemplo, som de biblioteca, as chances são que você tenha que usar muito pouca coisa ou nada em vários tracks, em muitos tracks, né? Eu até comentei daquele vídeo do Phil 10, né? Para quem não sacou ainda, dá uma digitadinha no Google Phil 10, que é o vídeo que ele fala da mixagem que ele fez para a música Diamonds, da Rihanna, né? E aí ele mostra isso claramente, sim, tem muitos tracks que ele coloca lá que não tem nenhum processamento mesmo. Aí você ouve o som final, você fala assim, cara, inacreditável, assim, é mó sonzeira, e tem vários tracks de bumbo, teclado, sintetizador que não tem nada praticamente, né? E isso é legal. Tá? No vídeo de hoje a gente vai falar mais aspectos ainda da análise de mixagem, coisas que são importantes a gente entender para melhorar ainda mais o resultado da nossa mixagem como um todo, né? Mas principalmente para a gente entender globalmente alguns aspectos que a gente coloca em relação ao tempo, tá? Entender a relação entre as partes da música, eu vou falar bastante sobre isso também, tá? E vou falar algumas coisas também de edição que são muito importantes a gente prestar atenção na mixagem, para não deixar isso para a etapa de masterização, algumas coisas bem legais, tá? Então eu espero que vocês curtam. Vamos lá? Vamos cair no som, valeu! Então beleza, pessoal, essa música que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai fazer a análise, é do Lucas Brussolo. Ele é o artista e o produtor da música também, tá? Tem uma onda bem legal a música, uma onda meio pop rock, assim, tem uma certa essência pop rock e tal, coisas com guitarras e tem efeitos também, o lance da voz e tal. É bem legal a vibe. Eu vou tocar a música aqui primeiro para vocês darem uma sacada e a gente vai comentar, porque tem alguns assuntos bem interessantes para a gente falar, para a gente reforçar, para a gente enfatizar aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês darem uma sacada na música aí num primeiro momento, a mixagem original, do jeito que veio. Vamos lá. Um
dia você vai sorrir pra mim, eu pra você. E aí eu vou me perguntar: será que o tempo reservado pra nós é a história que hoje eu vou contar? Há tanto tempo te espero, há tanto tempo te quero, e o sentimento não pude falar. Por expressões ou palavras, gestos, sorrisos, olhares, de algum jeito eu tive que tentar. De algum jeito eu tive que tentar. E te dizer que tudo pra mim é estar, é querer, é ficar com você. E te dizer que no seu olhar encontrei mil razões para sobreviver. E te dizer que tudo pra mim é estar, é querer, é ficar com você. E te dizer que no seu olhar encontrei mil motivos para sobreviver. Né? Deu para ter aí uma primeira noção da música, do que está acontecendo, de qual que é a vibe da música e tudo, né? Então você vê que tem esse lance da instrumentação da bateria, o baixo e tal, tem umas cordas também de fundo, fazendo os detalhes, né? Voz, backing vocal e tal. Tem alguns detalhes que são muito importantes na hora que a gente faz a primeira análise da música, assim, em geral. A primeira vez que eu ouvi ela, uma coisa também já puxou o meu ouvido. Tem uma coisa parecida com uma das músicas que eu fiz análise, eu não vou lembrar exatamente qual análise que foi, mas tem um problema parecido que me parece que é uma coisa comum que tem acontecido com as pessoas, que é o superprocessamento, né? Então a primeira coisa que vem ao meu ouvido, que a mix me traga para dentro, é justamente o processamento da voz. Se a gente prestar atenção na voz, a voz ela tá um pouquinho ardente, assim, ela tá um pouquinho frita, o som da voz, que na verdade me parece que é um superprocessamento. É aquele lance que eu falei em um dos outros vídeos de análise, que é quando você filtra demais a voz. Num primeiro momento você filtra demais. Segundo momento você pode ter colocado ali o seu deesser num ponto errado, mas me dá a sensação mais de ser uma filtragem errada, né? Vamos dar uma ouvidinha aqui na parte da voz, olha só. Um dia você vai sorrir pra mim, eu pra você. E aí eu vou me perguntar: será que o tempo reservado pra nós é a história que hoje eu vou contar? Há tanto tempo te espero, há tanto tempo te quero, e o sentimento não pude falar. Né, esse lance da voz ficar mais fritinha, porque o que acontece? Isso é uma coisa que é engraçada quando a gente está mixando. Quando a gente está começando a mixar e a gente está começando a desenvolver o nosso ouvido para esse processo do áudio, a gente tem uma percepção um pouco errônea de como a gente acha que as coisas devem soar. E cada pessoa desenvolve isso de uma certa forma. Às vezes, quando você está começando lá, você pode ter a percepção que a percepção mais básica de uma mix é que tudo soa claro, certo? Então a gente tem uma falsa ilusão de que a gente tem que fazer as coisas serem brilhantes numa mix, que as coisas têm que ser claras. Só que na maior parte das vezes a gente erra na mix. Existe um termo para isso que a gente chama de overcooking, né? Como se a gente cozinhasse além do ponto. É como se a gente estivesse cozinhando e a gente deixasse fritar ali o ovo que a gente está fazendo, mas fritar a ponto de queimar. Sacou? Então esse overcooking é um dos erros mais comuns na mixagem, né? E na verdade é uma das coisas que deixa a mixagem um pouco mais cansativa. Por quê? Porque você passa muito do ponto ali da voz. Então no caso dessa voz aqui, ela tem um erro ali no próprio processo de filtragem, de equalização, que provavelmente deve ter um ou dois equalizadores ali fazendo mais coisas na mesma região, gera muito problema de fase ali, e aí a voz começa a soar mais frita mesmo, tem muito processamento, né? E tem ali também alguma coisa do próprio deesser, do ponto do deesser da voz, que me dá essa sensação, né? Então, aquilo que eu tenho batido na tecla, vou estar sempre falando isso para ficar cada vez mais claro. Vamos utilizar o processamento apenas do que o áudio pede, né? Se provavelmente a gente desligar todo esse processamento que está na voz, a voz vai soar melhor. E dá até para sacar aqui, também em alguns pontos, quer ver, de divisão aqui, você percebe que a voz está overcooked, que ela está saturada, ela está um pouco brilhante demais, que a gente consegue perceber as respirações e a salivação muito alta
né? O som da língua muito alto entre as partes, olha só. E eu vou me perguntar, será? Eu vou me perguntar... Aí você ouve a boca fechando, os lábios fechando, né? Olha só. Será? Quando isso acontece, isso é um indicativo de que a sua voz está overcooked, né? Que ela passou do ponto no caso de processamento. Porque você tem que estar comparando a voz com relação ao resto da mix, né? Então a sua voz, ela tá com o espectro todo de brilho, toda nela, né? Todo nela. Então, se você está jogando tudo para ela está desbalanceada em relação ao resto da música, né? Então, a gente evitar esse tipo de coisa. E fica muito evidente em algumas outras partes da música. Por exemplo, nesse final aqui, a música desenvolve e volta para o verso novamente, né? Aí no final tem uma parte aqui que a voz entra, na verdade é meio que a parte ápice da música, onde a instrumentação vem mais forte, vem tudo mais forte, e a gente consegue até perceber a própria onda sonora aqui, ó, que ela vem mais cheia também, né, no final. Então olha só como é que a voz está aqui, vai dar para perceber a estridência da voz, a voz fica um pouco ardida, até levemente dói o ouvido, olha só. E te dizer que tudo pra mim é estar e querer ficar com você. E te dizer que no seu olhar tem mil razões para sobreviver. E te dizer que tudo pra mim é estar e querer ficar com você. E te dizer que no seu olhar encontrei mil motivos para sobreviver. Né, naquela região de 3, 4K ali é onde a voz realmente incomoda. Não só a voz, mas na verdade guitarras, instrumento de percussão, qualquer coisa que tem aquela média alta que a gente tem que enfatizar e ao mesmo tempo se passar do ponto ela fica ardida ali é uma região muito delicada. Aí nessa parte aqui acontece isso, que a voz fica ardida na região de 3, 4K, o que não acontece aqui nessa parte anterior, olha só. É ficar com você. Né, aqui ela tá overcooked, que eu falei, que ela tá um pouquinho frita, mas ela não tem essa ardência no 3, 4K. Mas aqui tem. E por que que isso acontece? É uma coisa muito simples, aqui tem uma dinâmica, né? E por isso que é muito importante a gente analisar o track em relação ao tempo, sempre na questão temporal. A gente tem um verso que tem uma dinâmica mais baixa e entra um refrão um pouco mais forte, aí tem uma caidinha, aí volta pro verso e depois tem um refrão mais forte, tá? Então quando a gente faz essa análise é muito importante no final da mix, quando a gente está finalizando, a gente comparar sempre muito bem as partes. Então se você parar para ver aqui, é até como se fossem faixas independentes, é como se eu estivesse masterizando aqui, né? Então quando eu ponho o cursor aqui, eu estou num espectro de música, olha só. Que no seu olhar encontrei mil razões para Quando eu ponho aqui, eu tenho outro espectro de música. ficar com você e te dizer. Isso mostra que entrou algum outro elemento aqui nessa parte da mix que não tinha aqui. E provavelmente esse elemento que entrou aqui é um efeito mais forte, é um reverb diferente ou é um delay. Eu acredito que tem um delay adicionado aqui que não tem nessa primeira parte. Então o que que acontece? Quando você soma um delay ali, se esse delay não estiver equalizado corretamente, provavelmente o delay ele está enfatizando, somando com a voz, e essa soma do delay com a voz soma muito 3K para a voz, soma muito 4K para a voz. E a voz fica mais ardente nessa parte da frente e não fica tão ardente no primeiro refrão, entendeu? Então, por isso que eu tenho falado, e eu falei muito isso no vídeo do Beabá da mixagem, que o resultado sonoro é uma soma de sons. A voz pode estar na mesma equalização aqui, e pode estar na mesma equalização no refrão inicial. Porém, se a gente está somando um delay para ela no final, ou está aumentando o volume do delay, ela está somando uma região de frequência diferente, ela muda o timbre da voz completamente. Entendeu? Que é basicamente o que acontece aqui, ó. Vamos reparar só como é que a voz está vindo aqui, como é que ela entra nesse refrão final, ó. Tive que tentar e te dizer que tudo pra mim é estar e querer ficar com você. E te dizer. Né, fica esse que é por volta do 3, 4K, ele deixa muito ardida a música, né? E aí o que que acontece? Eu acabei tendo que na masterização fazer alguns movimentos até de automação de blocos da música para poder facilitar algumas coisas, né? Então o que que eu fiz? Esse aqui é o arquivo original que ele me mandou, e aí eu gerei um arquivo aqui que eu chamei de arquivo editado,
que é um arquivo onde eu já fiz algumas manipulações que eu vou falar com vocês, e tem também algumas automações aqui. Se vocês pararem para ver aqui, essa parte então, do refrão final, eu baixei 0,4 decibéis aqui. Por quê? Porque para eu conseguir fazer o espectro mais ou menos próximo do espectro do resto da música, porque aqui o espectro dessa região aqui, do refrão final, ele está mais ardido do que o resto da música. Então, como ele está mais ardido, é como se eu tivesse um shape do espectro um pouco mais pontudo ali, tá? Então, para eu equilibrar, o que eu tenho que fazer? A única coisa que eu posso fazer nesse momento é abaixar um pouquinho o volume, né? O ganho, na verdade, que é o que eu vou mandar para dentro do processador, né? Então, simplesmente por eu abaixar aqui, ele fica mais próximo. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, como é que estava antes. Então, antes estava aqui, ó, 0, né? Tava tudo 0. Então, ó, o refrão inicial tá assim. Que no seu olhar encontrei mil razões. O refrão final tá assim, ó. Fica incomodativo, fica muito forte. Então, se eu abaixar um pouquinho aqui, ó, aí eu botei 0,4, ele já fica um pouco mais sutil, ó. Encontrei mil razões para sobreviver e te dizer que tudo pra mim é estar aqui. Aí você vai falar assim, Nando, mas você não abaixou o agudo. Não abaixei o agudo. Mas quando eu abaixo o ganho, é um conceito simples. Eu estou abaixando todas as frequências de forma igual. Então, se eu quero menos ardência, eu vou ter menos ardência, mas em compensação eu vou abaixar todo o espectro, entendeu? Como eu quero que fure menos em relação ao resto da música, então eu simplesmente abaixo o ganho aqui, para, comparativamente com o restante da música, a gente ter o espectro mais ou menos balanceado, quando a gente passa de uma parte para outra, tá? Porque o que não acontece é isso aqui na versão original, porque na hora que entra a voz, ela soma, então tem muito mais energia ali do que tem no resto da música. Então a gente consegue ajustar isso na masterização com o próprio ajuste de ganho por região mesmo, por seção de música, né? Uma outra coisa que eu fiz aqui no final também, que eu dei um ganhozinho aqui, ó, eu fiz uma automação bem interessante aqui no final, porque o que acontece? Quando ele mandou a música original, olha só como é que acaba, o finalzinho aqui da versão original. E no seu olhar encontrei mil motivos para sobreviver. O fade da voz ficou um pouco brusco aqui, né? No seu olhar encontrei mil motivos para sobreviver. Então, encontrei motivos para sobreviver. Enquanto ele está falando para sobreviver, as cordas estão sobrepondo a voz, né? Então, o movimento que eu fiz aqui na edição foi justamente de voltar esse fade um pouquinho para realçar a mensagem da voz, né? Que é o mais importante. Então, olha só. No seu olhar encontrei mil motivos para sobreviver. Pelo menos para o seu ouvido não perder o foco para sobreviver, o final da palavra, porque na original isso estava um pouco perdido ali, né? E ainda falando um pouquinho desse lance da voz aqui no final, até antes de eu falar de alguns outros detalhes importantes, ele entra com uma voz filtrada tipo o som de rádio mesmo, olha só. Querer ficar com você e te dizer que no seu olhar encontrei mil razões para sobreviver e te dizer que tudo pra mim estar, querer, ficar com você e te dizer, né? Que é legal, na verdade, muita gente usa esse mecanismo de filtrar a voz como efeito mesmo e aplicar uma distorção e tal. E aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, quando a gente adiciona distorção, excitação harmônica, qualquer uma dessas ferramentas em instrumentos que tem muito médio, por exemplo, voz, guitarra, né? Coisa que já tem tendência a ter muita informação de médio e tem tendência a ficar mais ardida, a gente tem que tomar cuidado com a dose que a gente dá de distorção. Na verdade, assim, a gente pode aplicar qualquer dose de distorção, porém a gente tem que compensar muito bem com equalização, tá? Porque a voz pode ficar um pouco estourada demais, um pouco ardida demais em relação ao resto da música, tá? Que é o que acontece aqui no final. Essa voz ela é um pouco mais ardida do que o resto do espectro. Vamos ouvir aqui. Querer ficar com você e te dizer que no seu olhar encontrei mil razões para sobreviver e te dizer que tudo pra mim
é estar, é querer, é ficar. Né? É muito fácil a voz ficar frita e a gente não perceber, porque é uma coisa intuitiva. A gente acha que a gente só tem que ligar um drive ali com a equalização que tá, não. Se você quiser aplicar um efeito dessa forma, na mixagem o que você tem que fazer é duplicar o seu track, você arrastar aquela voz por outro track, o tratamento é totalmente diferente. Provavelmente você vai ter que tirar muita média alta ali, você vai ter que filtrar as altas para você fazer a sua distorção ficar no espectro balanceado com o resto do arranjo e o resto da música também, porque a voz muda a textura completamente, né? Então nessa música acabou que a voz ficou com 3 texturas diferentes e em 3 equalizações diferentes. Fica a maior parte da música com a voz normal, aí nesse final que ela fica mais ardida por causa desse delay que foi adicionado ali. E no final ainda tem esse som de rádio, que é um efeito bem legal, acho que funciona bem, né? Em termos de intenção musical, a música ficou muito legal, assim, as intenções estão muito certas, de efeito e tudo, né? Isso aí tá bem legal, só que precisaria aprimorar um pouquinho a execução dessas coisas, que não é fácil mesmo, porque envolve essa análise mesmo de como a sua voz está se portando em relação ao resto dos elementos da música, né? Então o que eu faria aqui era de trabalhar um pouco, eu tiraria um pouco de drive da distorção nesse caso aqui, já que a voz é praticamente sozinha, né? E te dizer que no seu olhar encontrei mil razões. Esteticamente eu tiraria um pouquinho de drive e também aí trabalharia um pouquinho de tirar um pouquinho, sei lá, de 8K ali, um pouquinho de 4K também, para limpar um pouquinho, porque geralmente essa excitação harmônica na voz, distorção, efeito de rádio, isso tudo gera muita estridência para a voz, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do som que você ouve, às vezes você está mixando aí com fone, às vezes nas suas caixas, você não tem essa percepção, mas se você botar num som para ouvir alto, você não consegue nem ouvir, porque o som fura o ouvido. Se você colocar numa caixa de alta definição e botar num volume mais alto, você não consegue nem ouvir, porque é a região do ouvido que é mais sensível. Então, significa que tem um salto no seu espectro naquela região ali, que é um ganho muito mais alto do que o resto das outras frequências. Então, quando você ouve, até num volume mais alto, aquilo ali fica bem incomodativo ao ouvido. Então, tomar muito cuidado com guitarras, vozes, né? Esses elementos que tendem a ter essa ardência, tá? Tem um outro lance também que a gente tem que ficar bem ligado, né? Ao longo dos próximos vídeos eu vou comentando sempre esses fatores que a gente deve ficar ligado na mixagem para a gente poder analisar, né? Então esse lance da ardência, principalmente das vozes, é uma coisa que é bem comum que acontece e para a gente acertar, porque como a voz é sempre um elemento importante, a gente tem que estar sempre cuidando dela e fazendo ela acontecer, mais do que outros elementos num primeiro momento até, né? Mas tem um outro lance também que é muito importante quando a gente trata de mixagem e da produção, na verdade porque tem a ver muito com a produção musical em si, tá? Que é a parte de edição, tá? Uma das coisas que eu falo muito, e eu também já recebi muitos trabalhos de outros produtores para poder mixar e tudo, e uma coisa que eu sou um pouco chato em relação a isso, porque eu acho que a gente tem que ser bem cuidadoso com esse tipo de coisa e alguns detalhes às vezes passam despercebidos, tá? Uma das coisas que parece que é óbvio, mas às vezes é esquecida por muita gente, é o próprio lance dos fades, assim, de entrada e saída dos clipes de áudio, tá? Tem muita gente que não faz, eu já recebi muita sessão para mixar, por exemplo, vamos supor que vai começar um clipe de áudio aqui. Não tem nada aqui. É obrigatório você fazer um fade in, né? E se a sessão estiver acabando, você fazer um fade out. Isso aqui é o obrigatório em qualquer trabalho de áudio. É meio que o beabá da edição, da produção musical mesmo, né? Que é uma coisa fundamental, mas muita gente acaba esquecendo, tá? Uma das outras coisas que é muito importante a gente fazer também, que dá diferença na produção, aí já não é questão da mixagem em si, mas sim entra uma questão da produção e da edição também, que foram coisas que eu percebi nessa mixagem aqui e eu acho que vale a pena a gente esclarecer e mostrar também para as pessoas, porque a gente tem que ter um cuidado com alguns detalhes muito importantes aqui, tá? Se vocês olharem aqui, tem até alguns marcadores que eu coloquei aqui, ó, saliva, que na verdade eu reparei em alguns pontos que a gente consegue perceber esse abrir e fechar da boca, ou às vezes uma respirada mais forte, esse tipo de coisa. Na edição de voz a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente se a produção for uma produção com uma cara mais rock, mais pop, que é mais
polida, a gente tem que ter essa preocupação bastante na produção. Olha só que interessante aqui, eu vou voltar na mixagem original que o Lucas mandou. Vamos ouvir essa parte aqui, ó, que é uma transição entre duas sessões de voz, olha só. Eu vou me perguntar, será que eu tenho? Né, que eu vou me perguntar... Aí tem um sonzinho da boca ali, né? Será que eu tenho? Né? Isso aqui, esse tipo de coisa, fica muito evidente quando a gente masteriza, porque qualquer ruidinho que você tenha a mais ali, na hora que você masterizar e a gente vai trazer os brilhos, a gente vai comprimir, isso tudo vem muito pra frente, fica muito evidente. Então você vai acabar tendo que guiar o seu ouvinte para ouvir algumas, entre aspas, sujeiras, que são coisas simples de edição que poderiam ser evitadas, né? Então, por exemplo, se esse aqui fosse o track de voz, a gente pegaria aqui, ó, a parte que a voz não está cantando, eu pegaria, faria isso aqui, isso de parte para parte, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu faço em todos os meus tracks de voz, é pré-requisito, tá? Eu até montei aqui, ó, trouxe aqui um track de voz até para mostrar para vocês algumas coisas. Esse aqui, no caso, já está consolidado, já, que eu vou falar algumas coisas de voz também, apesar de não ser o foco do lance aqui, né? Então, olha só, quando a voz começa a cantar, ela começa a cantar aqui, na hora que eu dou o zoom, você vê que não tem nada, não tem nenhuma informação aqui. Por quê? Porque eu vim aqui na hora que eu estava editando a voz, né, a hora que o vocalista está esperando ali para cantar a próxima parte, fica barulhinho, fica som de voz. Então eu venho aqui, ó, limpo, faço isso aqui, ó, em todos os espaços. Isso aqui é obrigatório para voz, tá? Para você ter uma qualidade de produção e de limpeza de edição. Isso aqui eu já vou falando para vocês, assim, é uma parte bem integrante do trabalho de edição, bem legal. Algumas coisas você pode deixar, por exemplo, respirações, assim, porque dá vibe na música. Você não precisa vir aqui e matar a respiração, totalmente. A não ser que seja uma respiração estranha que você não queira, mas de uma forma geral eu deixo. Mas trechos maiores, assim, eu limpo, tá? Que eu acho muito importante, assim, a gente fazer a limpeza. Então, nessa música aqui, a gente viu que em vários momentos tem esse tipo de coisa e isso não foi revisto na mixagem. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que usar aquela ferramentinha especial lá, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, que é o RX, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então, na hora que eu capturo aqui, ó, vamos ouvir. Parece que é por aqui, ó. É bem sutil. Mas aí eu posso vir aqui, ó, utilizar essa ferramenta para simplesmente reparar. Ele funciona como uma borracha ali, ó. Ainda tá dando um pouquinho, então vamos ver se é por aqui. De repente aumentando a força aqui, ó. Vamos ver. Então vamos reparar. Ó, agora já tá mais sutil. Então, ó, eu vou deixar em bypass primeiro, ó. Né, dá pra ouvir um... né? Agora, olha com ele ligado, ó. Legal demais, né? Então é bem sutil, mas dá uma diferença sim, tá? Então olha só, e aí eu venho e dou uma renderizada e já jogo no áudio. Você vê assim, pô, eu tô trabalhando uma micro restauração aqui dentro da própria música, né? Dentro do estéreo da música, né? Então olha como é que fica. Será que o tempo... Né, ficou mais sutil. Né? Algumas coisas a gente não consegue tirar completamente porque aquilo ali está fundido no estéreo, mas algumas coisas dá pra gente mexer. Né? Tem uma outra parte aqui que é muito interessante também. Olha só que loucura isso aqui. Também, isso aí são essas considerações mesmo de minúcia, de limpeza,
de fade in, fade out, de juntar corretamente a edição mesmo. Olha só nessa parte que interessante, eu achei um clique aqui. Tá vendo, ó? Sobreviver. Dá um... que dá a sensação até de um plugin desligando, alguma coisa assim, olha só. De novo. Vou colocar até mais pertinho para vocês ouvirem aqui, ó. Na hora que desliga o áudio ali. Provavelmente isso aqui é a falta de um fade out, tá? E aí se eu der um zoom aqui, fica muito claro que tem um erro de continuidade da onda aqui, tá? Isso aqui eu faço direto, dá para perceber de ouvido isso, tá? Eu aumento a onda aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, que a onda, ela tá vindo aqui e de repente ela tem um erro de continuidade, que a gente fala, tá? Por quê? Porque o fluxo natural da onda não seria dar essa caída brusca. Essa caída brusca aqui, basicamente, o que significa em termos físicos, né? Você está representando uma onda sonora aqui que, na verdade, está empurrando eletricamente ali, né? O sinal elétrico está empurrando o cone do seu falante para frente e para trás. Então, o cone do seu falante está fazendo esse movimento, na hora que ele volta aqui, de repente, ele tem um empurrão brusco para trás, que é o que acontece aqui. Então, isso aqui gera o som do clique, é um movimento rápido do seu cone do alto-falante, tá? E como é que a gente faz para evitar isso aqui? No Pro Tools, muito simples, você pega essa ferramentinha aqui, Pencil, né, do lápisinho aqui, você vem e vai fazer aquele clássico Paintbrush com a sua onda. Então você vai desenhar ela para simplesmente a onda ser contínua. Pronto, o seu clique acabou. Então na hora que você toca de novo aqui, ó, o clique foi embora, tá vendo? E isso é basicamente o que fazem os plugins de clique, tá? Olha só, tirei a onda, voltei, ó. Basicamente, se eu pegar esse trechinho aqui e for com a própria ferramenta da Isotope, o The Clicker, né? Se eu colocar ela aqui, ó, né? Ele já detecta o clique aqui na hora que eu dou render. Basicamente o que ele faz é isso, tá vendo? Só que muitas coisas eu faço na mão mesmo, né? Às vezes, se realmente a região toda tá com problema de clique e tal, aí eu utilizar um The Clicker é legal porque ele já faz automático. Mas às vezes um cliquezinho ou outro, assim, que eu bato o ouvido, que na verdade aqui parece que é um desligar de um plugin ou uma saída sem fade out. Então, são cuidados que a gente tem que ter durante a etapa de edição, que é até uma etapa meio que pré-mixagem. Entendeu? Isso aqui tem que ser tomado conta antes até da própria mixagem. Na verdade, eu não começo nenhum processo de mixagem antes de editar tudo. Eu não começo uma mixagem sem editar a voz, sem afinar, né, sem limpar tudo, sem tirar espaço que não está tocando. Isso aí é meio que pré-requisito que a gente tem que tomar cuidado e tem que ter essa cautela mesmo, esse detalhismo todo, porque qualquer mínimo detalhe afeta o resultado final, né? Se você deixa uma voz aberta ali num ponto que ela não está tocando, aquilo ali está somando ruído, está somando sujeira, está somando no espectro da música, sendo que aquilo ali não precisaria nem de estar acontecendo, porque você não tem voz tocando, né? Então é muito importante a gente ficar ligado nisso, porque todo esse tipo de limpeza tem que ser tratado mesmo, né? Tem uma outra parte aqui também que tem um problema aqui, ó, é uma respiração e uma saliva na sequência, olha só. Um dia... Né? Então tem né? Tem uma respirada, aí depois tem e depois tem ainda um lábio. Um dia... Né? Então você perde totalmente o foco, porque o foco está onde? O foco está nos violões que deram harmônico. Só que eu estou prestando atenção na saliva da voz e na respiração. Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali não foi limpado da forma correta. Então, na hora que eu peguei aqui no arquivo de edição, ó, eu limpei, e além de limpar, eu ainda automatizei o final da voz aqui, o final da respiração final, para justamente tirar o meu foco da respiração. Então, eu ainda tive que automatizar aqui. Olha só o resultado final da edição, como é que ficou, ó. Um dia você vai... Compara só, como é que tava. Um dia...
A voz fica bem evidente. Olha aqui como é que eu consegui disfarçar ela bem. Um dia você vai... Quase que desaparece ali, né? Então é muito importante a gente ter cautela com esse tipo de limpeza, porque nessa música acabou que eu até consegui fazer esses pontos mais evidentes, eu consegui fazer na própria masterização, mas é um serviço de restauração isso aqui já. Isso aqui, na verdade, não deveria nem acontecer na mixagem, porque ela deveria ser limpa na própria parte de edição, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e reparar, se você quiser fazer um pente fino depois, você mixa. É muito importante a gente mixar sempre nas caixas de som, né? Mas você utilizar os fones como referência, e os fones são muito bons para você identificar esses ruídos, porque tudo fica muito claro. Então confira no fone, você não pode ouvir esses ruídos assim, nessa proporção, né? Então a gente tem que limpar para tirar o foco, a gente nunca pode dar o foco para uma sujeira, né? A não ser que realmente seja a intenção. Tem uma entrevista clássica, eu não lembro exatamente, eu acho que foi com o Tony Maserati, né, o grande engenheiro de mixagem, o Tony Maserati, que ele estava mixando um disco da Christina Aguilera, se eu não me engano, e aí ele tem uma música que era muito sutil mesmo, e tinha esse lance dos lábios, assim, tal, que demonstrava meio que a coisa mais íntima mesmo, assim, na vibe da música e tal, e eu sei que ele editando a música para poder mixar, ele limpou aquilo. Na hora que ele mostrou a mixagem para ela, ela falou assim, pô, mas cadê aquela sujeirinha dos lábios que tava aí, você tirou? Então foi o processo contrário, né? Que na verdade os lábios eram para dar o efeito. Mas na maior parte das vezes a gente tem que tentar atenuar isso ou limpar de certa forma, e limpar sempre de forma musical, tá? Porque algumas respirações, alguns sons de lábios, isso aí é para manter mesmo, porque é parte da coisa orgânica da música. Mas muitas vezes a gente tem que limpar e tem que ter esse discernimento de quando é ruim e quando não é. Existem também alguns plugins tipo Deep Breath, né, que é para tirar a respiração, que são legais, mas tem que usar com cautela, porque se a gente tirar a respiração parece um robô cantando. A voz só abre na hora que ela canta e depois morre. Aí só abre a hora que ela canta e depois morre. Então é importante ter esse lance das próprias respirações antecipadas, que você manter. Uma ou outra que ficar comprida, você pode reduzir um pouquinho, mas tem que ter esse jogo de cintura musical aí, tá? Um outro fator que é muito importante na mixagem, que eu tenho falado bastante, e nessa mixagem aqui eu percebi também, algumas outras, uma ou outra que eu fiz anteriormente eu reparei também, que é o próprio uso do Melodyne, tá? Eu tenho comentado com muitas pessoas isso, que é uma coisa assim extremamente fundamental quando a gente está tratando de produção musical e mixagem, e as pessoas estão usando de uma forma meio automática assim, algumas coisas, ou até um pouco exagerada. Nessa música, ela não fica tão evidente em alguns pontos, mas em alguns fica, né? Então o Melodyne, se a gente reparar em alguns pontos aqui, ele dá para perceber que ele foi ligado, que a voz foi afinada. Tem um ponto aqui que eu achei até interessante, funcionou meio como efeito, assim, né? Vamos dar uma ouvidinha aqui, ó. Um dia você vai sorrir pra mim, eu pra você. Por exemplo, na hora que ele fala pra mim, essa tremida que dá, isso aí é Melodyne, ó. Um dia você vai sorrir pra mim, eu pra você. Pra mim, né? Sempre que diz a voz tem esse vibrato, mas não dessa forma. Essa forma reflete que foi feito com o Melodyne mais forte. Pra mim, eu pra você. E aí eu vou me perguntar. E aí ficou muito perfeita a troca da nota do grave. E aí... Você, e aí eu vou me perguntar. Então quando você faz essas trocas ficam muito perfeitas demais, você deixa cada vez mais evidente que a voz está afinada, né? Será que o tempo reservado pra nós é a história que eu... Ou pra nós aqui, por exemplo, a trepidação fica um pouco artificial. Reservado pra nós é a história que... Né? A gente pode evitar esse tipo de coisa. Aí, no refrão, rola um negócio. Olha só. Tentar... Na hora que o backing vocal sobe dessa nota para outra, a nota fica muito quadrada da transição de uma nota para outra mesmo, olha só. Que acaba que até funcionou como um efeito, meio que como o autotune naquele modo effects, né? Ele dá essa sensação, mas eu não sei se era a intenção realmente aqui, né? Acaba que deu uma onda legal, mas assim, tá super afinada a voz. E esse lance de super afinação é um diferencial quando você
tá trabalhando, você tá querendo aprender para você levar o seu trabalho para um nível profissional, tá? Quando você ouve os discos que você gosta no nível profissional, você nunca ouviria uma afinação desse tipo, ou na maior parte das vezes você não ouviria afinação nenhuma, tá? Ou a afinação é muito pouca, é muito sutil, é muito branda, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu não vou nem tocar aqui não, mas eu vou mostrar para vocês aqui um arquivo de voz que eu trabalhei, que tem até Melodyne e tudo, né? Mas olha só, uma das coisas que as pessoas mais erram quando estão trabalhando Melodyne, e acabou que eu entrei nesse assunto aqui porque é um assunto recorrente que surte efeito final no resultado da mixagem, tá? O que a maioria das pessoas fazem, eu já vi muitas pessoas fazendo isso na minha frente já inclusive, seleciona todas as notas, vem no Correct Pitch aqui, né? Põe lá no Correct Pitch Center, põe no talo, Correct Pitch Drift, põe no talo e dá OK, e beleza. Ou seja, sua nota vai ficar tudo quadrado aqui, né? Então na hora que você vem aqui, ó, então tudo que estava fora aqui do lugar vai para o meio. Só que na hora que você faz isso aqui, você já acabou de acabar com a sua música, tá? Então, para você não acabar com a sua música, o que você faz? Você nunca utilize esses dois recursos. Esses dois recursos são muito legais quando você está trabalhando, por exemplo, afinação de instrumento, de coisas que tem que ser mais corretas. Às vezes você fazer um vocoder mesmo como efeito, né? Como efeito é legal, tá? Isso aqui. Tanto para você quantizar o tempo quanto o pitch. Tirando isso, toda a correção do Melodyne é na mão e ela deve ser feita sempre que o áudio pede, né? Eu vou ficar batendo nessa tecla porque é a coisa que é mais óbvia, assim. Então, se algo não te incomodou, você nem encosta. Então você vê que, por exemplo, essa voz aqui é uma voz de uma mixagem que eu já terminei, que está afinada, e se você olhar aqui, tem coisas que estão fora, tem coisas que estão mais altas, só que no contexto ela soa afinada. Entendeu? Acho que o grande lance é isso, você ouvir no contexto, você reparar, você vê que tem algumas coisas, por exemplo, aqui está um pouquinho mais baixo, aqui está um pouquinho mais baixo, mas no contexto, às vezes junto com o violão ali, junto com o baixo, ela está soando, não incomoda e soa natural. Então eu vou afinando, é uma nota aqui, outra nota ali, tá? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só falando utilização de Melodyne e tal, para ajudar, mas vocês verem, não tem nada chapado, entendeu? Não tem nada liso. Tá? E provavelmente esse tipo de coisa acontece porque as notas estão lisas, tá? Então a gente tem que realmente evitar isso. Uma das ferramentas que eu utilizo aqui simplesmente é o Pitch Tool, que daí você só move as notas para baixo e para cima. É basicamente isso, tá? Algumas vezes eu utilizo o Pitch Drift, né? Que o Pitch Drift, ele na verdade ele corrige o curso, né? Ele corrige o curso, ele desempena um pouquinho, tá? E menos vezes eu utilizo o Pitch Modulation, que ele diminui a modulação mesmo, né? Ele reduz o vibrato e tal. São ferramentas excelentes, tá? Mas a gente tem que usar com muita cautela. Na maior parte das vezes você consegue corrigir apenas subindo e descendo a nota. Se você tiver que chapar a nota ou fazer qualquer coisa desse tipo aqui, é melhor você pegar um outro take ou você refazer, tá? Ou então você deixa mais natural, porque vai soar melhor e vai soar sem nenhum artifício, tá? Então é a dica que eu dou para vocês que estão usando Melodyne, porque eu sei que todo mundo trabalha com Melodyne, Autotune, precisa de afinar a voz? Precisa, mas vamos fazer com discernimento e com bom gosto, assim, com cautela, tá? Porque esse lance de soar super afinado está cada vez mais evidente. E as produções profissionais realmente elas não demonstram nenhum tipo de afinação, tá? As vozes são muito menos afinadas do que a gente imagina que elas são. Assim como as coisas são muito menos agudas do que a gente imagina que elas são, assim como as coisas são muito menos graves do que a gente imagina que elas são, tá? Tudo isso tem a ver com o contexto. Às vezes você não afinar uma nota, ela soa afinada porque o resto das coisas ali está amalgamando a sua voz. Às vezes a voz está desafinada ali, mas o violão está com a nota um pouquinho baixa e na verdade casa, sacou? Então, você ter esse discernimento de que uma coisa é em relação à outra vai mudar a sua vida em termos de produção musical, né? Então, essas dicas foram muito importantes, porque de uma forma geral, essa mix aqui, ela teve esse lance da voz principalmente, né? Mas, por exemplo, na hora que entra a bateria, eu achei que ficou legal, a bateria tá entrando numa onda legal, olha só. Que tudo pra mim é estar, é querer, é ficar com você e te dizer que no seu olhar encontrei mil razões para sobreviver e te dizer que tudo pra mim é estar
tem uma onda legal, tem uma hora aqui que entra uma guitarrinha. Você, e aí eu vou me perguntar. Eu acho que é aqui mesmo. Não achei a parte. Sorrisos, olhares, de algum jeito eu tive que tentar. De algum jeito eu tive que tentar. Essa... E na verdade essa guitarrinha acabou entrando mais ardida justamente que inconscientemente a gente é levado pela própria voz, né? Então já tá mais ardidinha aí. Então só o fato de corrigir essa voz já levaria a música para um outro âmbito, abriria espaço para outros elementos se encaixarem melhor, essa guitarrinha não precisaria ser tão ardida assim, mas de uma forma geral, esse tipo de superprocessamento que eu acho que é o que eu tive que tentar corrigir isso na master, né? E isso aí derivou em vários detalhes que eu tive que processar, principalmente para reduzir as altas, tá? Então se eu mostrar para vocês aqui no Ozone, que foi a primeira instância que eu utilizei na masterização, olha só o que eu trabalhei aqui. Eu trabalhei no modo mid-side, aqui só equalização de corte. Vocês veem aqui que tem uma quantidade muito grande de corte aqui no canal mid, que é onde está a voz principalmente. Então a gente tem corte ali, ó, de 4, né, na verdade começa antes, né, de 3 até 11K, a gente tem muito corte, porque é todo o brilho da voz, a gente teve que limpar toda essa estridência da voz. E, ao mesmo tempo, limpar um pouquinho também das médias altas dos lados, para poder balancear, né? Então você vê que o movimento básico é aquilo tudo que eu falei na própria análise, né? Então a voz está meio frita, está meio ardida, né? Então esse primeiro movimento aqui foi o mais importante. E aí, em decorrência disso aqui tudo, eu tive que trabalhar outras coisas para clarear a música. Já que eu tirei o brilho, eu tive que clarear de outras formas. Estou tirando o médio grave, tirando o médio, e aí eu segui a limpeza, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final que a gente chegou na masterização para vocês compararem. Então eu vou começar com a mix original, tá? Já com aquelas edições, aquelas limpezas que eu fiz, e vou passando para a masterização, beleza? Um dia você vai sorrir pra mim e eu pra você, e aí eu vou me perguntar: será que o tempo reservado pra nós é a história que hoje eu vou contar? Há tanto tempo te espero, há tanto tempo te quero, e o sentimento não pude falar. Por expressões ou palavras, gestos, sorrisos, olhares, de algum jeito eu tive que tentar. Eu tive que tentar e te dizer que tudo pra mim é estar, é querer, é ficar com você. E te dizer que no seu olhar encontrei 1000 razões para sobreviver. E te dizer que tudo pra mim é estar, é querer, é ficar com você. E te dizer que no seu olhar encontrei 1000 motivos para sobreviver. Um dia você vai sorrir pra mim e eu pra você, e aí eu vou me perguntar: será que o tempo reservado pra nós é a história que hoje eu vou contar? Há tanto tempo te espero, há tanto tempo te quero, e o sentimento não pude falar. Por expressões ou palavras, gestos, sorrisos, olhares, de algum jeito eu tive que tentar. De algum jeito eu tive que tentar. E te dizer que tudo pra mim é estar, é querer, é ficar com você. E te dizer que no seu olhar tem 1000 razões para sobreviver. E te dizer que tudo pra mim é estar, é querer, é ficar
mil razões para sobreviver e te dizer que tudo pra mim é estar, é querer, é ficar com você. E te dizer que no seu olhar encontrei mil motivos para sobreviver. Né? Deu pra sacar aí, é legal que aí valorizou bem a essência da música, a onda do arranjo, que ficou legal também, o lance dos violões, né? Tem uns detalhes legais de violões, de guitarras, ficou bem legal a onda. Mas aí com a masterização fica mais evidente, principalmente essa parte do final aqui, que antes, olha só, a parte final ela fica muito estridente mesmo, agora comparando com a master fica ainda mais evidente, olha só como é que tava o refrão final. Fica muito demais, né? Na master fica assim, ó. Né? Aquela coisa estridente da voz continua ali, só que com as manipulações de masterização a gente consegue esconder isso em relação ao restante do espectro, por isso que a música soa mais cheia, mais fofa, né? Então justamente é como se a gente tivesse pegar fisicamente pegar um triângulo e tentar transformar numa bola, entendeu? Basicamente é isso que a gente está fazendo nessa masterização. Então, o mais importante é que durante o processo de mixagem a gente já faça a forma mais ou menos ovalada, para chegar no final ela virar uma bola é mais fácil do que a gente pegar um triângulo e querer fazer aquilo virar uma bola, entendeu? Então, em termos de espectro é mais ou menos isso. Mais para frente eu vou fazer mais vídeos tentando mostrar para vocês e explicar fisicamente o que acontece com o espectro da música quando a gente finaliza uma mixagem, o que a gente vai fazer, o que a masterização vai fazer, né, para ficar cada vez mais claro, beleza? Então tá, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixe o seu like na minha página do Facebook, não esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube também, lembrando aí, concurso de mixagem até dia 31 de dezembro, tá? Galera toda mandando, tá ficando muito massa, viu, gente? Continuem mandando, continuem deixando seus comentários aí e logo mais tem mais vídeo, beleza? Um grande abraço e até mais, valeu!